continuando o nosso estudo de Romanos 8, hoje nós vamos ler a partir do versículo 29, amém? E ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Ministra a nossa vida, o nosso coração. Deus, eu quero te agradecer por todas as riquezas da tua palavra em Romanos 8. Possamos sair daqui, Pai, ministrados, entendermos o teu propósito, entendermos o teu chamado. Visita o nosso coração, que nenhuma palavra do Senhor se perca nesta noite. Tira o cansaço, Senhor, do nosso corpo. Tira a desatenção da nossa mente, Senhor, e que a nossa vida seja uma terra fértil para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, você leu aí, né, a partir do versículo 29, né? Na semana passada foi falado que Deus, ele tem um propósito para aqueles que ele chamou, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, isso significa que Deus tem um propósito na nossa vida, amém? Um propósito de nos transformar, um propósito de nos dar uma nova natureza, né? Sabemos que nascemos na natureza pecaminosa, nascemos ali da natureza de Adão, né? Quando Deus faz Adão e faz Eva, a palavra diz que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, certo? Só que quando o homem peca, ele perde a essência de Deus. O homem passa a criar uma nova natureza. Aqueles que vêm depois de Adão, eles não têm mais a imagem e semelhança de Deus, porque eles nasceram do pecado, da desobediência. A aliança com Deus foi quebrada. Quando a gente quebra uma aliança, né? Por exemplo, quando há um relacionamento e a pessoa se separa, e aí ela casa novamente com outra pessoa, aquele filho do outro casamento vai ter as características do primeiro casamento? Não, porque é outro pai, né? Então, não é diferente. A pessoa, ela é diferente. Ela nasceu de uma outra natureza. E quando nós pecamos, nós passamos... quando Adão e Eva pecaram, eles passaram a trazer uma nova natureza, que não é mais a imagem e semelhança de Deus. O homem tinha esse distanciamento de Deus. O pecado trouxe isso, amém? Um distanciamento de Deus. Fez o homem ficar longe e começar a agir segundo a natureza pecaminosa, né? Tanto é que a Bíblia já começa falando de Caim, matou Abel, já teve inveja. Isso tinha antes? Deus criou o homem com esse sentimento de inveja, vontade de matar os outros, né? Coisa que a gente tem. Não, irmãos. Deus não criou. E isso vem da natureza de Adão. Só que aqui você leu que Deus de antemão nos conheceu. Então Deus, ele já nos conheceu, e você vai ler alguns textos aqui, eu vou ler junto com você, que o Senhor, ele tinha um plano, e esse plano, o pecado não pegou Deus de surpresa, irmãos. Amém? O plano de Deus original, ele continuou tendo esse mesmo plano, de ter o homem a sua imagem, a sua semelhança, de ter o homem perto dele, amém? Ouvindo a voz de Deus. Então Deus, ele já, desde a criação do mundo, você leu aí, ele nos predestinou, versículo 29, para sermos conforme o quê? A imagem do seu Filho, a imagem e semelhança de Deus, amém? A fim de que Jesus seja o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro filho. Então, Jesus é o primogênito de muitos irmãos.
Então, quando alguém fala, mas que horror você falar que você é irmã de Jesus. Não, nós nos chamamos irmãos porque somos da família da fé, certo? Porque a partir da nossa fé, nós mudamos a nossa natureza. Então, olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ó, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo. Amém? Então, nós nascemos de novo. Esse novo nascimento nos trouxe uma nova natureza. E Deus, Ele predestinou tudo isso. Amém? E aqueles que Ele predestinou, Ele chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, nós somos predestinados, escolhidos, chamados, justificados e seremos glorificados. Amém? Porque ainda estamos limitados a esse corpo. Mas eu quero que você entenda que o teu espírito já é novo, amém? A sua mente já pode começar a ser transformada pela palavra de Deus. Porque a Bíblia fala lá em Romanos, também 12, que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que nos limita para viver o sobrenatural? O que nos limita? Se a minha mente já é renovada, se o meu espírito já foi transformado por Deus, o que nos limita? O nosso corpo. Porque eu não consigo voar ainda, certo? Eu não consigo sair daqui, lá no Santo do Santo, entrar lá já com esse corpo, certo? Porque esse corpo se corrompeu. A natureza humana, ela se corrompeu. Você leu semana passada. E foi pregado. A natureza anseia, aguarda a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Então chegará o momento que nós também seremos glorificados, assim como Jesus foi glorificado. Amém? E o corpo dele foi transformado. Você crê nisso, irmão? Nós precisamos crer nisso para vivermos essa palavra. Amém? O que Jesus disse? Jesus disse o seguinte, João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, o Senhor nos escolheu. Quando Jesus vem à terra, ele chama os discípulos. Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens, certo? Jesus chamou você para estar aqui. Amém? Amém, irmãos? Jesus chamou você para uma obra, para um reino que não está nesse plano. Então, a partir de agora, por isso que nós somos loucos, por isso que as pessoas olham para nós, crente é tudo extraterrestre, somos mesmo, amém? Porque como diz a música lá do Templo Soul, é extraterrestre, porque eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo. Então, aquilo que você crê e aquilo que você vive vai além deste mundo, amém, irmão? Você crê nisso? Você toma posse disso? Das pessoas olharem e falar assim, meu Deus, mas como que isso aí acontece com você? Como Deus te abençoa desse jeito? Ou você vai ser daqueles crentes que, nossa, só você vive luta, né? Nossa, porque só o crente vive luta. Irmãos, a luta está para todo mundo. O sol nasce para o ímpio e para o justo, amém? Então, a luta é igual para todo mundo. Só que a diferença é qual é o alvo. O nosso alvo precisa ser Cristo na nossa vida. Amém? E Jesus, Ele já nos escolheu. Então, não foi você que escolheu servir a Deus. Não, a partir do momento que eu escolhi... Não escolhi nada. Deus te escolheu. Hoje eu fui na feira. Quem gosta de ir na feira aqui? E eu gosto de ir na feira quando está barato, certo? Né? Só que existem algumas frutas que eles já chamam essas frutas de selecionadas. Elas já foram separadas. Elas já foram escolhidas. E aí, quando você vai ver o preço, é barata a fruta selecionada?
Eu lembro que uma vez eu tenho uma conhecida, né, na minha família, parente também, e ela trabalha com bolos. E ela faz uns bolos maravilhosos. E, por curiosidade, uma vez, eu mandei um WhatsApp, né? E falei, quanto está esse bolo? Sabe aquele bolo que agora ele não é todo coberto, né? Ele mostra o recheio e em cima ele tem aquele monte de frutas, sabe? É uma obra de arte aquilo, né, irmãos? É quase uma pintura, mas é um bolo de verdade aquilo lá. E eu mandei um WhatsApp muito tempo atrás, né? Quando ela começou a fazer, e falei, quanto custa, né, o bolo? Ela falou, para quantas pessoas? Só para nós em casa. Então você teria que comprar, por exemplo, 2 quilos. Né? 2 quilos. Esse da foto é um de 1 quilo. Aí eu falei, quanto está 1 quilo? Irmãos, era tipo assim, R$250. Só que ela vende muito bolo. Ela vende muito. E as coisas dela são muito boas. Muito boas. Assim, E eu falei assim, meu Deus, nossa, eu não sabia que era esse preço, né? Desculpa falar assim, eu não sabia que custava tão caro assim, né? Um bolo, tal. 1,5 quilo dá para você e para sua família, né? Eu só sei que o bolo ia custar mais de R$200, para mim e para minha família. E ela falou, sabe por que custa isso, Ana? Porque eu vou logo cedo lá no mercado municipal, eu compro as frutas no dia, e essas frutas são selecionadas. Quando você vê, não é um morango desse tamanho, é um morango desse tamanho, né? E realmente, o bolo, assim, você olha, você já engordou já uns 4 quilos só de olhar o bolo, né? E eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Foram selecionados. Você está entendendo, irmão? O que é escolhido, o que é selecionado e o que é chamado. Deus te escolheu, Deus te selecionou. Então, não dá para você ter mais as atitudes que você tinha quando você era uma velha criatura, irmão. Porque agora você não é mais aquela pessoa, né? Quem te viu e quem te vê hoje, é ou não é? Porque a pessoa vai falar, meu Deus, olha o que Deus fez na tua vida. É obra tua? Não, é obra dele. Ele predestinou, ele escolheu, não foi eu, irmão. Olha, eu nasci predestinada porque eu sei do meu potencial, eu não sou nada sem o Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém? Nós não somos nada e ninguém, nada neste mundo se compara à presença de Deus. Então, quando nós temos essa presença de Deus, quando nós nos colocamos sobre essa condição, é Deus que nos escolheu. Amém? Então, ele fala, e eu não escolhi para ser mais um, eu te escolhi para dar fruto, fruto que permaneça. E olha que detalhe maravilhoso, tudo o que você pedir a Deus, ele vai te conceder. Você está entendendo esse mistério de Deus? Peraí, se eu sou escolhida, se eu sou predestinada por Deus, se Ele me chamou, eu tenho livre acesso ao Pai. Eu posso orar hoje e Deus fazer aquilo que eu estou orando, irmão. É sério isso. Ligar na terra para que seja ligado no céu. Desligar na terra para que seja desligado no céu. Amém? Então, nós precisamos entender a autoridade, o poder que há no nome do Senhor nas nossas vidas. Olha o que Pedro disse, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, né? Povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cantamos hoje, né? Maravilhosa graça de Deus. Irmãos, Deus te tirou das trevas. Bispa, mas a vida do cristão é muita luta. Mas sabe por que é muita luta? Porque agora você está enxergando o inimigo. Porque antes você era enganado e nem sabia. É ou não é? Você não via, você não sabia. Só que a partir do momento que Deus te seleciona, Ele já dá um valor para você. O teu valor é o sangue de Jesus na cruz. Olha que maravilhoso. Você e eu somos privilegiados, irmãos, por estarmos na presença de Deus. E ninguém pode tirar isso de você.
Você tem que entender isso. Eu fui selecionado por Deus. Por que o diabo tem raiva de você? Desde quando eu era adolescente eu já falava isso, né? Para os jovens, quando eu liderava jovens. Quando você for no inferno, vai ter lá um letreiro e vai estar teu nome lá no letreiro. E os demônios ficam atacando dardo assim, ó. Ah, essa eu vou pegar. Essa eu vou pegar, né? E eu falei, ao invés de você ter o nome era um cartaz, eu falava, né? Você vai ter no outdoor, irmão. Seu nome. O inimigo tem que olhar para você e tem que tremer na base. O inimigo tem que olhar para nós e falar, com esses daí não dá para mexer. Porque eu já sei que eu vou sair, né, detonado daqui. Vai quebrar umas pernas do inimigo. Então, assim, nós precisamos colocar esse medo no inferno. Amém? Porque a Bíblia fala que nós temos essa unção de Deus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, às vezes, o que acontece? Nós passamos situações na nossa vida, e você vai ler isso depois, que nós vivemos e achamos que Deus não nos chamou. Deus não me escolheu, porque olha o que eu estou vivendo. É ou não é? Meu Deus, coitado de mim. E aí Deus fala assim, não entendeu nada. Você está louco, você não entendeu nada. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um chamado na tua vida. E o que você está vivendo vai servir de aprendizado lá na frente. Irmão, se Deus te libertou de um vício, se Deus te libertou das drogas, é porque você vai ser testemunho para outras pessoas. Se Deus te deu um casamento, se Deus te deu família, é porque vai ser testemunho para outras pessoas. Eu estava ali contando o testemunho de uma irmã para as irmãs. Para quê? Para edificação uma das outras. Nossa, mas isso acontece? A Kátia falou, né, Kátia? Mas é verdade mesmo que tem isso? Tem. A pessoa viveu. Deus fez na vida dela. Não fez na minha, porque não tinha nada a ver comigo. Mas fez na vida dela. Então, eu quero que você entenda que Deus ele escolheu com um propósito. Um propósito de ser luz no meio das trevas. Não é treva no meio das trevas, é luz no meio das trevas. Então, irmão, amanhã você vai chegar no trabalho e você vai detonar em nome de Jesus. Esse negócio de você chegar no serviço. Quem trabalha home office aqui? Estou fazendo, né, o censo. Meu Deus, chego lá. Ai, que eu estou de home office. Ai, não repara. Todo mundo de pijama. Todo mundo de pijama no home office. Né? Irmão, se você se arrumar, como se você estivesse indo trabalhar, a tua produtividade já vai ser outra. Amém? Não, hoje vai ser um dia de vitória. Você vai ter vitória de pijama? Quem aqui quer ter vitória e fica de pijama? Não dá, né, irmãos? Vamos mudar? Vamos. O dia que eu fui ser mandada embora no meu home office, eu fiz escova. Acordei de manhã, né, Mari? Fiz escova. Falei, hoje vou ter reunião. Fiz escova, me troquei. Tinha vários dias que eu trabalhava de pijama. Mas fiz escova, tal, passei maquiagem. Meu Deus, 6 horas da manhã eu acordado passando maquiagem, usando secador, não sei o quê. Aí, 8 horas da manhã, reunião. Estou lá, linda, plena. Minha chefe toda descabelada, de pijama, de roupão. Olha, estou querendo te falar que você vai sair da empresa a partir de hoje. Mas eu saí, irmão, e já saí pronta para o novo de Deus. Já saí assim, ó, glória a Deus. Estou bem, estou leve, estou arrumada já. Opa, já posso fazer uma entrevista hoje mesmo, certo? A gente precisa estar preparado. Então, assim, não é porque você está em casa que você vai largar a sua casa uma bagunça, irmão. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu sei que é gostoso ver a série, eu sei que é gostoso maratonar. Nossa, adoro essas coisas, adoro. Né? Mas com a pia cheia de louça para lavar. Aquela panela com o resto de feijão lá, a podre. Não, irmão, vamos dar 5 minutos e vamos arrumar tudo para depois a gente ficar de boa. Amém? Então, assim,
Posicionamento. Você precisa e eu tenho que ter posicionamento. Posicionamento por quê? Porque nós somos escolhidos de Deus. Irmãos, nós precisamos estar mais preparados para enfrentar grandes batalhas. A palavra de Deus fala que o povo estava todo lá vendo Golias afrontar o povo de Deus, não é? Golias estava lá, seus bandos de frouxo, vocês não servem para nada. Se eu der um sopro, sabe o lobo mau lá com os porquinhos? Se eu der um sopro, cai a casa de vocês. E tirando barato, Davi chegou para levar marmita. Só que Davi estava preparado. Ele tinha comunhão com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. O que ele fez? Peraí, o que esse cara está falando aí? Está afrontando o Deus vivo. Quem é esse incircunciso? Para afrontar o Deus vivo. Não. Peraí. Eu vou lá e enfrento ele. Irmão, ele se posicionou ali porque ele falou, eu não vou no meu nome. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia o Deus que o tinha chamado, que o tinha ungido, que o tinha escolhido para ser rei daquele povo. Ele precisava ali enfrentar o inimigo. E eu quero te falar, tem inimigo que você precisa enfrentar, que eu preciso enfrentar na força do Senhor. Nós precisamos nos levantar e guerrear, e em nome de Jesus colocar esse inimigo debaixo do teu pé. Porque Deus não te fez para viver essa vergonha. Às vezes você está lá, o resto da vida eu vou ter esse problema. Não vai ter. Não vai ter. Amém? Tem gente que se contenta, a vida inteira eu vou ter problema financeiro. Não vai ter, irmão. Se você se posicionar hoje e falar, eu repreendo isso da minha vida. Teve um dia que eu fiz isso na minha vida, eu falei, espírito de endividamento, sai agora da minha casa. Saia da minha casa, eu não vou ter mais dívida. Eu não vou ter mais. Irmãos, eu tinha cartão de todas as lojas, você pode imaginar, eu tinha cartão. Tinha cartão da C&A, tinha cartão da Riachuelo, tinha cartão da Pernambucana, tinha cartão da Marisa. Esses dias eu fui no shopping e a gente me falaram, meu Deus, quanto tempo faz que a gente não entra nessa loja, mãe? Eu falei, porque eu quebrei o cartão da loja. Né? Há muito tempo. Mas assim, a gente precisa dar um basta. Porque o inimigo, ele quer nos envergonhar em determinadas situações. E eu dou glória a Deus, irmãos. Porque eu tive que mudar minha forma de pensar. Me renovar. Saber viver. Meu Deus do céu, na pandemia, irmãos. Não poder sair de casa. Eu não sei se você passou bem nisso. Tem gente que adora ficar em casa. Eu começo a ter urticária. Né? Começou a coceira do pé até o último fio de cabeça, não é, pastora? Né? Saía clandestinamente de casa, né? Para ir nos lugares. Meu Deus, não poder. Isso foi um tratamento de Deus. Para quê? Para que hoje, quando você estiver em casa, você fique em paz. Você precisa entender o tratamento de Deus. Bispa, mas eu já cheguei a ganhar muito e hoje eu estou ganhando pouco. Ou o contrário, né? Estou ganhando muito e sendo que eu ganhava pouco. E às vezes, quando você ganha pouco, você vive melhor do que quando você ganha muito. Porque você começa a ver os milagres de Deus, né? E valorizar, não é o teu dinheiro. É alguém que se levanta, te abençoa, é alguém que faz algo por você, é ou não é? E Deus honra sempre. Agora, quando você está ganhando muito, você precisa dar valor para o que Deus está fazendo. Onde Deus está querendo te levar? Os planos que você tem lá engavetados, que você pode multiplicar isso que você tem na sua mão. Então, assim, Deus, Ele está nos dando um tempo, e esse tempo é de aprendizado, irmãos. Nós precisamos aprender com cada situação, com cada luta que nós passamos. É tempo de nós aprendermos, amém? Agora, olha lá, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O plano de Deus ter um povo para ele é antes da fundação do mundo. Amém? E você e eu fazemos parte desse povo em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo 1:9.
que nos salvou e nos chamou. Ele nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, se você tinha dúvida, se você era predestinado ou não a ser salvo, você era. Amém? Porque desde a fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você. Antes de você nascer, Deus já conhecia você, já sabia o seu nome, já tinha te escolhido. Falar, desse aqui vai ser meu. Amém? Irmão, desculpa o mundo, mas Deus escolheu a gente. Desculpa aí. Né? Mas Deus nos escolheu e a gente tem que andar como pessoa escolhida de Deus. Os outros gostando ou não de nós. Nós temos que andar assim. Amém? 1 Coríntios 8:3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Nós somos chamados, somos escolhidos. Mas nós precisamos andar com Deus. Amém? Amar a Deus. Para que aí sim sejamos conhecidos dele. Acho que foi o bispo que pegou esses dias aqui e falou isso. Quando a pessoa ora e Deus fala, peraí, quem é que está orando? Será que quando a gente ora, quando a gente invoca o nome do Senhor, Ele para e fala, opa, está orando? Pedro começou a orar agora, eu vou ouvir. A Kelly começou a orar agora, deixa eu... Peraí. Pedro, um pouquinho quietinho aí. Gabriel, calma. Deixa eu ouvir que ela está orando, que aí você já desce com a bênção já. Irmãos... O nome do ministério mais incenso suave, por quê? Porque as orações, lá em Apocalipse, fala que o Senhor, ele tem tipo assim, né? Um caldeirão, que ele vai mexer nas orações dos santos com o louvor, e aí ele faz lá um negócio muito louco, assim, deve ser um negócio bonito. Ixi, Harry Potter, coitadinho dele, né? Nem imaginou isso daí. E aí, o Senhor pega e dá para o anjo e fala, ó, desce lá na terra e responde essa oração. E a palavra fala que ele responde com fogo, responde com trovão, responde com relâmpago, responde com bênção de Deus sobre a nossa vida. A oração dos santos. Então, assim, nós precisamos orar mais, amém, irmãos? Vamos orar mais. 1 João 3:2 diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o vemos como Ele é. Amém? Ainda estamos limitados, ainda não fomos glorificados. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ser. Amém? Vamos ter o nosso corpo glorificado. Vamos viver na presença dele eternamente, como foi pregado, sem choro, sem dor. Meu Deus, eu fico imaginando. Já pensou, Gustavo? Não vai ter nenhum paciente lá para você. Né? Ninguém para você fazer massagem. Não vai ter nenhum paciente lá. Ai, Gustavo, estou com dor nas costas. Né? Pastora Roseli não vai poder mais fazer o... Como chama lá? Acupuntura. Né? Auriculoterapia. Não vai poder fazer aquilo lá, porque não vai ter dor, irmão. Não vai ter dor. Você vai comer, você vai se deliciar, você vai se refrescar nas águas do Senhor. Meu Deus do céu, eu fico imaginando, Deus, mostra para nós como que vai ser, porque olha, Apocalipse já mostrou um pouquinho, né? Já foi maravilhoso, amém, irmãos? Agora a gente precisa viver todos os dias nessa esperança em nome de Jesus. E aí, ele fala o seguinte no versículo 31. Eu pus aqui, a vontade de Deus é soberana sobre aqueles que ele chamou. Então, assim, nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela precisa ser maior sobre nós. Por que não vivemos a plenitude do que Deus tem para nós? Porque ficamos lutando contra a vontade de Deus. Se a gente parar de lutar contra a vontade de Deus, a gente vai viver o melhor dessa terra. Amém? Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha isso, irmão.
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é louco, varrido, de mexer com o povo escolhido de Deus? Quem? Amém? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é só o Espírito, Jesus intercede por nós. Amém? Deus nos chama para viver sem acusação, sem condenação e sem separação. Amém? Porque lá Romanos 8:35, quem nos separará então do amor de Deus? Então, não tem quem acuse, não tem quem condene. Quem vai te separar do amor de Deus? Quem nos impede de vivermos tudo que Deus tem para nós, irmãos? Quem vai impedir? Olha o que ele fala lá. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, porque essas coisas passam, amém? Somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode declarar, eu sou mais do que vencedora. Levanta sua mão, diga comigo isso, eu sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedora, por meio daquele que nos amou. Amém? Meu Deus, por isso que eu queria falar Romanos 8. Romanos 8 é maravilhoso. E no versículo 38 e 39 diz assim: pois eu estou convencido, estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu quero que você fique de pé. Porque, irmãos, Deus não te fez para andar debaixo de acusação. Deus não te fez para andar debaixo de condenação. E Deus não te fez para andar debaixo de separação. Não, Deus quer estar perto de nós. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer falar conosco. Deus quer que em todos os momentos você tenha essa intimidade com Ele, amém? Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje com essa vitória nas suas mãos. Porque foi Jesus que conquistou, não fomos nós. O mais legal é isso, eu fico abismada com Deus. Porque não depende de nós, irmãos. Coloca isso na tua cabeça. Não é tua força, não é tua violência, é o Espírito de Deus. E o Senhor, Ele está falando aqui, nada vai te separar do meu amor. Então hoje você vai sair daqui como o queridinho do papai. A queridinha do papai. Eu quero que você vai sair daqui assim, ó. Como que é? Né? Jogando cabelo. Sair jogando cabelo, falando, dá licença que eu vou passar. Vou entrar no ônibus, vou pegar o carro. Eu sou amada de Deus. Eu sou amada de Deus. Pronto, acabou. Nada vai te separar desse amor. Porque essas coisas que ele relata aqui, essas coisas passam. Amém? Tribulação passa, fome passa. Amém? Doença passa, tudo passa, irmãos. Agora, o amor de Deus por você, ele não acaba. Ele é eterno. E eu quero que você guarde isso no teu coração. E você vai orar agora como alguém amada pelo Senhor, amado por Deus. Amém? Feche os seus olhos. Diga ao Senhor, agradeça ao Senhor por Ele ter te amado, por Ele ter te escolhido, porque Ele te chamou. Não aceite menos do que essa condição, pois essa foi a condição que Jesus Cristo morreu por você.
para o Senhor te escolher, para o Senhor te amar. Acima de todas as coisas, Ele é Deus sobre a nossa vida. E a vontade dEle é soberana sobre nós. Senhor, nessa noite, nós invocamos o Teu nome. Oh Deus, eu quero colocar a luta de cada irmão meu aqui. Aqueles que estão passando por angústia, por perseguição, por perigo, por espada, por tribulação, por fome, por nudez. Senhor, vem e cuida dos Seus filhos. Vem e zela, Senhor, pela vida de cada um. E em nome de Jesus, que em todas essas coisas sejamos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, Senhor. Através do nome de Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome. Em nome de Jesus, como serva do Senhor, como profeta de Deus na tua vida, eu quero profetizar sobre você um tempo novo, um tempo de honra de Deus sobre a tua vida, algo que você nunca imaginou viver. A bênção de Deus palpável sobre a tua casa, sobre a tua família. Recebe na tua vida. Recebe a paz do Espírito de Deus, que guarda o teu coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplauda ao Senhor.